Então, a qualidade dos celulares tem ficado cada vez melhor e muita gente tem dito que pode ou não substituir sua câmera. Eu não acho que vá, sinceramente, substituir sua câmera, mas é um fato que a qualidade dessas câmeras aqui tem ficado cada vez melhores e tem sido usadas em grandes produções. E cada vez mais, às vezes, a gente tem até mobile filmmakers agora também, né? E muita gente que capta evento, tem até gente fazendo podcast agora com vários iPhones. E, de fato, eu acho a qualidade disso aqui, pelo tamanho que ele pode entregar, incrível. Não é segredo que é uma mini câmera de cinema que cabe no seu bolso. Precisa de muito menos configuração, muito menos experiência para saber mexer e, querendo ou não, é super útil. Esses iPhones mais atuais aqui, eles gravam até em log, em ProRes 422, HQ, uma qualidade super absurda para esse tamanho aqui que muitas câmeras não gravam internamente. Por exemplo, essas da Sony aqui, tipo essa aqui que eu uso, ela grava H265, que é o formato mais comprimido. E é meio absurdo que o iPhone consegue num ProRes 422 10 bits. Mas essa câmerazinha de bolsa acaba de ficar melhor. Tem um app novo que acabou de lançar, que, ao contrário dos outros aplicativos, como o da Blackmagic ou o do próprio Final Cut Camera, que você consegue gravar o Apple Log com mais opções e ter mais ferramentas, esse app faz várias coisas diferentes e ele desbloqueia umas funcionalidades que nem a Apple nem outros aplicativos que eu conheço, pelo menos, tem. E eu achei interessante, fiquei, será mesmo? Será que ele oferece tudo isso? Tipo, muitas promessas, mas o que ele faz é absurdo. Ele te permite gravar com o iPhone não só em ProRes, como em 4444, que é uma qualidade melhor que o ProRes 422 HQ, como também OpenGate. E o que mais me impressionou ainda, você consegue escolher o perfil de log e ele te dá várias opções de perfis de outras marcas de câmera, né? Que eu achei meio absurdo. Tem muita gente que já usa e acho que a qualidade agora, principalmente do ProRes, é muito legal no iPhone, porque ele tira um pouco daquele super processamento que os celulares costumam fazer, assim, tira um pouco daquelas overnitidez pós-processada e deixa de fato mais o detalhe, fica uma coisa mais natural, que dependendo do ângulo e qual dessas três câmeras que você usar aqui, você consegue, muitas vezes, se passar no meio de um filme, assim, por uma câmera, caso você, tipo, um exemplo muito comum que eu vejo é, você tá no meio de um chute e daí você tem lentes, assim, mais padrões, tipo 24-70, mas às vezes te falta um pouco mais tele, ou te falta uma bem aberta. E além do mais, tipo, com a lente mais aberta do iPhone, a Ultra Wide, você consegue chegar muito perto dos objetos. Então não é nem que você não tem uma lente aberta o suficiente, mas, isso aqui você consegue uma capacidade macro de chegar muito perto. E às vezes você não tá com essa outra lente específica. E você saber que você consegue gravar num ProRes, num arquivo super bom em log e numa qualidade muito boa, às vezes quebra um galho pra você que tá no meio de uma gravação, tipo, usar isso. E você consegue jogar no meio do seu filme e se passar por uma câmera e só acrescenta. Eu acho que isso é um dos principais usos disso. Mas agora o mais legal é que o Apple Log é um bom formato, mas, enfim, eu sempre tento simplificar as coisas, principalmente quando eu vou bater outras câmeras, coisas assim, eu crio LUTs pra bater, câmeras de gerações diferentes, e posso falar mais disso no próximo vídeo, mas eu sempre tento simplificar bastante, e acho que facilita muito você já conseguindo gravar num formato de log, por exemplo, e já sair de um resultado, tipo, quase lá com a sua câmera, por exemplo, você tá gravando algo e precisa de um ângulo C de uma entrevista curta, você botar o iPhone com a lente tele e gravar nesse formato em ProRes e gravar em S-Log3 já facilita a sua vida imensamente. Vamos falar de OpenGate, que é basicamente o sensor que a gente está usando aqui, ele tem um aspecto mais quadradinho, digamos assim, tá? Então, quando a gente vai gravar o vídeo, você pode ver que as suas fotos parecem que saem um pouquinho mais wide e elas saem em formato diferente do vídeo, porque as fotos, elas usam todo o sensor, porque elas são tiradas em RAW. Mas, quando você está gravando o vídeo, ele dá uma cropadinha em cima e embaixo, para você conseguir aproveitar toda a distância horizontal do sensor, mas você perde um pouco em cima e embaixo, que dá esse formato 16:9 que a gente grava. O OpenGate nada mais é que você gravar
o sensor inteiro, ou seja, sua imagem fica mais quadrada. O pessoal tem valorizado muito isso hoje em dia. O pessoal já valorizava isso, né, para lentes anamórficas, porque quando você tem uma imagem mais quadrada e você estica, ela fica do tamanho correto, não fica como o meu outro vídeo, vocês podem ver aquela coisa meio estranha que fica muito fino e daí você tem que meio que botar na tela e ficam barras pretas muito grossas, sabe? Ela então fica no formato certinho para você conseguir desesticar ela. E outra coisa também, o OpenGate é muito útil para redes sociais, porque você consegue gravar ele e como ele tem mais altura vertical, você consegue muito mais facilmente reenquadrar coisas. E agora sobre o ProRes 4444. O iPhone já gravava em ProRes 422, que já é um formato absurdo para um celular gravar. Mas o 444, em tese, ele tem mais informação croma. Eu não vou entrar em detalhes super técnicos. A Apple tem um paper que basicamente ela explica qual a diferença de cada formato, né? De ProRes, mas basicamente o ProRes é um formato descomprimido que roda muito melhor no seu computador, com certeza, do que algo mais comprimido como um H265. Só que o preço disso é que ele é um formato muito maior, então você vai ver que cada minuto de ProRes consome muita memória. Mas é um formato muito desejado, principalmente para se você quer fazer chroma ou algo assim. E basicamente o número no final, o 422, o número no final, basicamente, meu Deus, são muitos números. O 422, você vai ver que ele muda o espaço de chroma dele. Ou seja, resumindo para você, sem me aprofundar muito, o 4444, você tem mais latitude na cor, mais fidelidade, menos compressão. Se você já trabalhou na pós, você sabe que isso é ouro. E eu não tô dizendo que você precisa sair usando o iPhone em vez da sua câmera, mas quanto mais recurso a gente tiver como filmmaker, melhor. Uma hora, e isso pode te ajudar muito no momento que você precisa. Então eu acho que é sempre bom você saber usar suas ferramentas o máximo possível. Você vai ver que alguns filmes agora, algumas produções também, como acho que é 28 dias, eu vou botar aqui o cartaz, ele tá sendo todo filmado com iPhone, tipo, claro, com grandes rigs de câmera, porque é uma produção milionária, tipo, então obviamente os caras, não é que os caras estão só filmando com iPhone, né? Eles estão filmando com tudo que eles filmariam com uma câmera de cinema, uma grande produção, porém no lugar um iPhone. Que não faz mais sentido provar um ponto tipo, será que o iPhone consegue ter uma filmagem tão boa? Acho que isso não faz mais sentido. O que faz sentido é, por que eu vou usar essa ferramenta que é o iPhone como uma câmera, porque eu preciso usar, porque que eu quero buscar esse look, porque X motivos faz sentido para a produção, porque afinal de contas é tudo sobre o que faz sentido para sua história. Então, novamente, eu não tô dizendo que o iPhone vai substituir a sua câmera, mas talvez ele já tenha se substituído e você já nem percebeu. Quando um aparelho que cabe no seu bolso, OpenGate, ProRes 4444, você pode usar lentes anamórficas, pode gravar direto em log C da Alexa. Acho que a pergunta não é mais se dá pra filmar com iPhone, mas sim por que você ainda não tá filmando com iPhone. Se você gostou desse tipo de vídeo um pouco mais técnico, porém direto, comenta aí e dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu testei uma lente anamórfica que cabe no seu bolso. Acho que você vai curtir. Então, por hoje é isso.